Ivo, procuradores com uma atuação histórica aqui na área de inclusão. Queria agradecer aos servidores da PRT4, fazendo referência rapidamente à minha diretora regional, a Ceres, a Hebe, ao Luiz, ao Flávio e ao Michel, que colaboraram com esse evento. Gostaria de saudar a presença dos representantes do SENAC, da Daniele e da Cecília, parceira desde o começo, sempre nos apoiou, abraçou desde o começo essa iniciativa. Fico muito feliz com a tua presença aqui, sei que estás num momento de bastante ocupação. Saudar também a Ana Costa, pessoa na qual eu me insiro, que faz uma inclusão de verdade, chão de fábrica, cobrando das empresas, mas não só cobrando, indicando e colaborando com a efetiva inclusão. Meus caros, me cabe aqui delinear, vamos dizer assim, os marcos jurídicos desse projeto, os marcos jurídicos da inclusão. Mas eu gostaria primeiro de falar um pouco sobre o Ministério Público do Trabalho, porque quem não é da área jurídica muitas vezes não tem a ideia de como ele está situado no organograma dos órgãos auxiliares da Justiça brasileira. Nós temos o Ministério Público Brasileiro, que é composto pelo Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público dos Estados é um para cada estado, que são os promotores de justiça, que vocês bem conhecem. O Ministério Público da União, como o nome já diz, é um órgão federal e que tem ramos. Os dois ramos mais conhecidos são o Ministério Público Federal, os procuradores da República, que atuam perante a Justiça Federal, mas nós temos também um Ministério Público especializado na área trabalhista. Como nós temos uma Justiça do Trabalho, nós temos o correspondente, que é o Ministério Público do Trabalho, que é, como disse, um Ministério Público focado na área trabalhista. O Ministério Público, por si só, ele é vocacionado para a tutela dos interesses das pessoas com deficiência. Um típico interesse difuso é um interesse que nós não conseguimos identificar todas as pessoas envolvidas. Essas pessoas estão difusas, espalhadas pela sociedade. E o Ministério Público é voltado para a inclusão das pessoas com deficiência em diversas áreas, e o Ministério Público do Trabalho na área específica do trabalho. Começo agora a dar alguma noção de como funciona a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho na nossa Constituição. Meus caros, todas essas ideias que nós temos de direitos fundamentais, de liberdade, de promoção da igualdade, isso é um fenômeno recente. Há pouco tempo atrás, nossa matriz é europeia, nós descendemos de portugueses, basicamente, que colonizaram nosso país e que trouxeram africanos para escravizados e também promoveram vamos dizer assim, extermínio e exclusão de populações indígenas. A nossa matriz ela é europeia e uma coisa que nós devemos a ela é um constitucionalismo europeu que foi uma evolução muito lenta. Nós tínhamos no feudalismo um Estado fragmentado, não poderia chamar propriamente Estado, mas sim unidades políticas locais. A seguir, houve um fenômeno que foi a criação dos Estados Nacionais. Os Estados Nacionais, por exigência da burguesia e dos setores comerciais, eles unificaram essas pequenas unidades de poder, cidades, feudos, numa estrutura de Estado Nacional. Essa unificação se deu necessariamente de uma forma autoritária. Era necessário subjugar esses poderes locais e criar um Estado forte. Dentro de um Estado forte, não há lugar, um Estado forte, absolutista, não há lugar para direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são, talvez, alguns concedidos pelo soberano e, no momento que não interessa mais, revogados. Partindo, então, nós temos todo um movimento, também conduzido pela burguesia, que é pela afirmação de direitos fundamentais. Daí nós temos uma primeira fase, que são os direitos de liberdade, que a maioria de nós conhece, que é o direito à livre manifestação, é o direito a ter uma religião e professá-la, o direito a não ter uma religião e não professá-la, ser ateu, a estar, por exemplo, num ambiente como esse, um ambiente laico, despido de símbolos religiosos específicos. Então, nesse momento, nessa primeira onda de direitos fundamentais, chamado Dimensão de Direitos Fundamentais, eu tenho o direito da pessoa com deficiência à não discriminação. Ela não pode ser excluída. Mas esse direito de mera não discriminação, ele não serve para as pessoas com deficiência. Eu preciso que as pessoas com deficiência sejam incluídas.
incluídas. Para isso eu preciso de uma ação positiva do Estado. Um segundo momento da afirmação dos direitos fundamentais é justamente esse: o surgimento da questão social, os movimentos socialistas, os sindicatos, as associações de pessoas com interesse específico, como por exemplo as pessoas com deficiência, que são um fenômeno mais recente, um fenômeno associativo mais recente, passaram a exigir direitos que envolvem uma prestação positiva do Estado. Mas não só do Estado, uma prestação positiva de toda a sociedade, na qual inclui as empresas. As empresas são participantes desse momento de afirmação e inclusão das pessoas com deficiência. Eu tenho também um terceiro momento em que se conhece o direito de coletividades que estão presentes na sociedade, como, por exemplo, as pessoas com deficiência, que formam uma coletividade difusa na sociedade. Eu não consigo identificar especificamente quem são todas as pessoas deficientes da sociedade, até porque toda hora nascem algumas e falecem outras. Então são chamados direitos difusos. Eu preciso de alguém que represente essa coletividade um tanto amorfa na sociedade. E essa representação se faz através de órgãos como o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, as associações de pessoas com deficiência, no caso dessa coletividade que estamos nos referindo. A partir dessa afirmação de direitos fundamentais, nós temos que a nossa Constituição foi pródiga no reconhecimento desses direitos fundamentais. Então, se nós procurarmos a tutela das pessoas com deficiência na Constituição, nós vamos encontrar fundamento para todos os movimentos de inclusão que nós temos, tanto na área escolar como na área do trabalho. O nosso grande problema é transformar essa previsão constitucional em realidade fática, incluir de fato nas empresas, nas escolas, as pessoas com deficiência. Nós vemos aqui que a nossa Constituição consagra a dignidade da pessoa humana. Todas as pessoas são dignas, as pessoas com deficiência têm a mesma dignidade do restante das pessoas. Isso parece algo óbvio, mas na prática nem sempre isso é assim. Um dos nossos objetivos do Estado brasileiro é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Meus caros, é dever de todas as entidades públicas, todos os entes públicos, todas as esferas do poder público, a União, os Estados e o município, promover a inclusão das pessoas com deficiência, notadamente no mercado de trabalho. É o que chamamos de competência concorrente. Todos devem colaborar nessa inclusão, é dever de todos. Nenhuma das esferas pode alegar que não lhe compete. O município não pode dizer, não, isso é papel do Estado. O Estado não pode dizer, não, isso é papel da União. Todos têm que dar a sua colaboração no seu âmbito de atuação. Eu gostaria de chamar a atenção nessa ideia de profusão e de embasamento jurídico para os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, que sempre houve uma discussão constitucional, do direito constitucional, se os tratados internacionais, como figuravam os tratados internacionais que previam direitos das pessoas com deficiência. Qual era o status deles? Status de lei ordinária, status de norma programática, status de norma constitucional. Uma emenda constitucional recente acabou, uma emenda de 2004, se eu não me engano, ela acabou prevendo um procedimento especial para ratificação, para inclusão dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Todos os tratados internacionais que seguirem o rito previsto para as emendas à Constituição, a emenda constitucional é a forma como alteramos a Constituição. Todos os tratados internacionais que seguirem esse rito têm status de norma constitucional, passam a figurar como direitos fundamentais formalmente constitucionais. Não são só materialmente, não precisa invocá-los só como norma programática ou como diretriz, eu posso sim exigi-los judicialmente. E esse foi o caso da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Inclusive foi o primeiro exemplo. Então, meus caros, quando vocês pegarem a nossa Convenção Internacional, saibam que os direitos ali previstos são direitos fundamentais constitucionais, não meras normas programáticas ou enunciados de um futuro que queremos para nós. Eles podem ser manejados, executados e exigidos. No perfil constitucional também,
O Ministério Público do Trabalho, ele se apresenta com uma vocação especial para a tutela das pessoas com deficiência. Mas não só no ordenamento constitucional, no ordenamento infraconstitucional. Se pegarmos qualquer estatuto de pessoas vulneráveis, estatuto da pessoa, estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, o estatuto que disciplina o direito das pessoas com deficiência, em todos eles enxergaremos um protagonismo do Ministério Público do Trabalho. Na prática, há um grande protagonismo do Ministério Público do Trabalho, das entidades de classe, do Ministério do Trabalho e Emprego, o apoio dos órgãos do Sistema S. Então temos toda uma rede que pode ser invocada, e um exemplo disso é esse trabalho que estamos realizando aqui, que é um trabalho coletivo, em pé de igualdade, e assim nada teríamos feito senão nos organizando em rede. Inclusive nada teríamos feito sem o apoio das entidades não estatais que desde o começo estiveram ao nosso lado. Bom, meus caros, além de todos esses comandos constitucionais que eu enunciei, nós temos que a nossa Constituição é uma Constituição que põe claramente deveres de solidariedade. E essa solidariedade, ela é imposta a toda a sociedade. Toda a sociedade tem um dever ao lado do Estado de compartilhar os ônus da inclusão das pessoas com deficiência. Aliás, os ônus de qualquer pessoa vulnerável. Dentro da nossa sociedade, nós temos uma figura muito importante. Nós vivemos um sistema capitalista de livre iniciativa. As empresas desempenham um papel fundamental. As empresas produzem a riqueza da nossa nação, produzem um emprego. Do outro lado, o trabalhador produz a riqueza das empresas. E há um dever mútuo entre empresa, trabalhadores e sociedade. Ao lado da consagração da livre iniciativa, que permite que as empresas possam competir livremente, possam obter lucros, e também as que não competem adequadamente acabam tendo que buscar uma outra saída que não o mercado, o livre mercado. Nós temos ao lado da livre iniciativa a previsão da função social da propriedade. E no âmbito da empresa, essa função social se manifesta na função social da empresa. É no âmbito dessa função social que está inserido o contexto da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A sociedade brasileira, a Constituição brasileira, só aceita que uma empresa haja livremente no mercado se ela cumpra a sua função social. Não interessa ao Estado brasileiro uma empresa que sonega direitos trabalhistas de forma sistemática e dolosa, digamos assim, consciente, e use a folha de pagamentos para outras finalidades, para captação de recursos, para giro. E também não interessa para o Estado brasileiro, está escrito na nossa Constituição, votada inclusive por representantes das empresas, não interessa para o povo brasileiro uma empresa que não promove a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para fora, assim, nós temos uma teoria no direito constitucional de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é aquela aplicação dos direitos fundamentais não só ao Estado. Eu não digo só para o governo. Governo, permita que eu faça manifestações. Governo, permita que eu abra uma empresa e trabalhe. Governo, permita que eu possa me candidatar a algum cargo eletivo ou possa votar. Nós temos também deveres que são impostos às empresas através dessa eficácia horizontal. Mas isso seria uma teoria que não seria nem necessário invocar na nossa Constituição, diante dos mandamentos explícitos que há na Constituição, especificamente da função social da propriedade. Bem, colegas, passando agora para um nível infraconstitucional da legislação ordinária, o que nos interessa basicamente são dois institutos: a Lei das Cotas de Pessoas com Deficiência e a Lei das Cotas para Aprendizes. As empresas com 100 trabalhadores ou mais são obrigadas a contratar de 2 a 5%, numa escala que está prevista na lei, de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Por outro lado, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular no SENAC e outras, no SENAC, eu já vejo o SENAC, por ser nosso parceiro, nos órgãos do Sistema S ou alguma outra entidade qualificada em aprendizagem, são obrigados a contratar
aprendizes de 5% no mínimo a 15% no máximo. Então eu tenho essas duas cotas a serem cumpridas. Tá? Uma alegação comum das empresas, muitas vezes fundamentada, outras vezes escondem a discriminação, é de que não há pessoas qualificadas no trabalho para serem incluídas no mercado de trabalho, não há pessoas qualificadas para serem incluídas no mercado de trabalho e na empresa específica. Eu não gostaria de entrar a fundo, porque não é o caso, de quando isso é um argumento falso, e quando isso é um argumento com fundamento. Vamos partir do princípio que muitas vezes esse argumento ele é fundamentado e precisamos tomar medidas para a qualificação profissional. Meus caros, a forma mais adequada que temos, isso é um consenso, e eu acho que a Ana Costa tem essa ideia há muito tempo, de que a aprendizagem é um mecanismo adequado para inserir pessoas no mercado de trabalho, especialmente pessoas vulneráveis, especialmente pessoas com deficiência. O contrato de aprendizagem é um contrato especial de trabalho que ele se baseia fundamentalmente em que a pessoa contrate um aprendiz, que é a partir dos 14 anos, contrate um aprendiz e ao mesmo tempo matricule ele numa entidade apta a fornecer uma qualificação em aprendizagem. Notadamente o sistema S é o sistema legalmente previsto para isso. Nós podemos ter parceiros, escolas técnicas e parceiros da iniciativa privada. Esse contrato de aprendizagem vai permitir que através de tarefas de complexidade de menor para maior grau, em um ambiente protegido, num ambiente adequado, num ambiente sensibilizado, nós façamos a inclusão dessas pessoas na empresa. E a aprendizagem, eu posso montar um currículo voltado especificamente para as particularidades da pessoa com deficiência. E mais ainda para as particularidades do autista. Eu me lembro que quando estávamos formulando o projeto de aprendizagem para pessoas com autismo, o SENAC ele tinha uma metodologia de fazer primeiro a base teórica e depois a prática, que é em ambiente simulado, que é na própria empresa. Então nós tivemos a conclusão que teríamos, em certo momento, de mesclar essa ideia de teoria e prática, porque o autista é muito concreto. No momento que eu ficar trabalhando muito num plano abstrato, eu não vou prender a atenção dessa pessoa com deficiência. Então, meus caros, eu sinalizo mais uma vez no sentido de que devemos utilizar a aprendizagem, que já é um ônus da empresa, já é uma obrigação legal da empresa, para ir inserindo paulatinamente a pessoa com deficiência, notadamente autista, no mercado de trabalho, para que ao final da aprendizagem nós possamos fazer a contratação de uma pessoa ambientada na empresa, uma pessoa que já conhecemos, uma pessoa que nossos colegas de trabalho, que os funcionários todos já conhecem. Então, esse trabalho torna muito mais fácil a inclusão de pessoas com deficiência. Eu passo a falar agora, para finalizar rapidamente, do que foi essa experiência, né? Autismo e mercado de trabalho, minha experiência inclusiva. Num determinado momento, eu vi um trabalho que o Ministério do Trabalho e Emprego e o SENAC estavam fazendo. Já conheci o trabalho da Ana Costa, já conheci um trabalho prévio dos meus colegas de MPT na área de inclusão de pessoas de deficiência na cobrança de cotas, mas notadamente acompanhei o trabalho e me lembro de um texto que a Ana Costa escreveu sobre transtornos mentais graves, e eu quero destacar o protagonismo do Ministério do Trabalho e Emprego, e tento imaginar o quanto foi difícil no começo isso. E eu peguei o bonde, peguei o cavalo encilhado desse trabalho que se fazia com inclusão de pessoas com transtorno mental grave e também pessoas com deficiência mental, outros tipos de deficiência mental. Eu perguntei para o SENAC, tem algum autista lá? Não, diagnosticado não tem. Olha, eu acho que poderíamos incluir autistas. E desde o começo, eu tive esse apoio do SENAC, a Cecília desde o começo abraçou o processo, sensibilizou a diretoria do SENAC, então esse apoio ele foi fundamental. Eu digo para vocês que foi um trabalho longo, assim, se eu historiar, assim, antes de começar o projeto, foram coisa de 10 reuniões, assim, fizemos instrumentos, questionários, entrevistamos autistas e seus familiares. Eu participei num sábado, a gente ficou a tarde inteira
fazendo essas entrevistas, falando com os familiares e vivendo junto com os familiares um pouco desse drama pessoal, porque o autismo, ele te leva, ainda mais numa sociedade como a nossa, individualista, ele te leva a uma exclusão social, quase como uma morte social, e ele arrasta junto os familiares. Então, é uma questão de humanidade, acima de tudo, inserir as pessoas com autismo e trazê-las para dentro do convívio diário. E o trabalho é uma coisa tão importante na nossa vida, passamos, como regra, 8 horas por dia no trabalho. Duvido que quem durma ou consiga dormir hoje 8 horas por dia, ou consiga fazer atividades prazerosas, exercícios, num tempo, para ver como o mundo do trabalho é importante para nós. E não podemos, dentro dessa significação que tem o mundo do trabalho na nossa sociedade, excluir os autistas. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, como eu falei aqui, eu indaguei, tem algum autista no mercado nesses cursos de aprendizagem? Não tem. Como podemos ver, assim, eu considero que as pessoas com deficiência visual e as pessoas com deficiência mental são as mais segregadas dentro do universo das pessoas com deficiência. E dentro das pessoas com deficiência mental, o autista, sem dúvida, é o mais segregado. Então eu tenho uma discriminação dentro da discriminação. Eu tenho uma discriminação ao cubo, uma discriminação exponencial. Então, acredito que estava na hora, eu acredito que a sociedade está começando a abrir os olhos para o autismo. A Ana Costa toda hora relata para mim experiências de trabalho, inclusive nós fizemos junto isso, inclusive um rapaz, um jornalista, há pouco tempo passou aqui pelo Ministério Público do Trabalho, ficou fazendo uma sensibilização durante algum tempo na Ascom, continua trabalhando aqui conosco, pensei que ele já estava na empresa aqui. Ele faz matérias para que são divulgadas no nosso site, são releases encaminhados para a imprensa, enfim, está sendo muito útil aqui, ele trabalha, enfim, voluntariamente dentro do âmbito desse projeto, enquanto nós estamos o encaminhando para uma empresa, e estamos vendo na prática, perto de nós, o sucesso dessa experiência inclusiva. É uma experiência, é um projeto que tem um foco qualitativo, nós queremos fazer uma inclusão de qualidade, nós não estamos preocupados nesse momento em números por si só, apesar de já termos incluído um número que eu considero significativo. Não temos preocupações com o número, temos preocupações com a quebra, com o fim dos estereótipos, com o fim das recusas fáceis e, enfim, trazer uma vida mais digna e emancipadora para essas pessoas que estão ao nosso lado. Uma estatística mais simplificada é 1 a cada 100. A Nádia trouxe uma estatística americana de 1 a cada 68. Ele pode estar alguma hora ao nosso lado, outra hora na nossa família. Então, acho difícil que possamos continuar fechando os olhos para os autistas e para as pessoas com deficiência em geral. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra para a Ana.